Vamos continuar a nossa aula de gramática. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre organizadores textuais. Como é que a gente vai organizar os nossos textos, né, por meio de alguns elementos muito importantes. Então vamos lá. O que são organizadores textuais? Os organizadores textuais são palavras ou expressões que têm a função de organizar o texto, e essa organização é estabelecendo relações e produzindo efeitos de sentido, tá? Então nós vamos ter como organizadores textuais construções tanto adverbiais quanto expressões denotativas. Mas, professor, o que é uma expressão denotativa? Uma expressão denotativa, que eu coloquei ali uma atenção para vocês, são palavras ou locuções que vão denotar determinados significativos, só que nos contextos em que eles são empregados, em que essas expressões são empregadas, na verdade. Essas expressões vão se assemelhar a advérbios, porque os advérbios vão trazer aí algumas circunstâncias, né? Assim? Então vamos lá. Essas expressões denotativas são, por exemplo, as locuções isto é, por exemplo, e ou seja. Há várias, mas a gente traz aqui alguns exemplos para vocês irem lembrando. Quais são as relações que esses organizadores textuais estabelecem, né, no texto? Qual é a relação? Eu posso ter uma relação de enumeração, né? Enumerar é trazer uma lista de coisas que eu tenho que falar no meu texto. Então eu vou listando em primeiro lugar alguma coisa, depois eu já trago outro aspecto, não é isso? Então vamos lá. Quais são os organizadores textuais que estabelecem uma relação de enumeração? São eles, em primeiro lugar, em segundo lugar, de um lado, por outro lado, finalmente, por fim e outros, tá? Né? E etc. Então vamos lá. Vocês estão percebendo que essa aula também é muito pertinente para a produção textual e faz a gente lembrar de alguns aspectos muito significativos, né, nessa produção, nessa estruturação do texto. Então vamos lá para o exemplo, e para ficar mais claro como colocar esse aspecto aí, né, de organizador textual. Resta explicar por que a festa do milho novo foi escolhida para desempenhar este papel de armação no ritual do encontro. Em primeiro lugar, então vamos explicar aí o que é que está acontecendo, né, para que essa festa do milho seja aí escolhida para ser esse ritual, né, do encontro. Em primeiro lugar, a festa do milho é a única que todos os grupos caiapós realizam na mesma época do ano. Em segundo lugar, é importante compreender que a festa do milho novo não é somente um rito agrícola, uma mera celebração da colheita de milho. Então nós temos aí uma enumeração de aspectos relacionados à festa do milho. Em primeiro lugar, né, determinado aspecto, e em segundo lugar, um novo aspecto para a festa do milho, no exemplo em questão. Vamos a um outro exemplo, né? Vocês podem perceber, são exemplos retirados do livro de vocês, então dá para acompanhar a aula utilizando o livro didático. De um lado, desculpa gente, vou refazer. De um lado, esse carnaval, de outro, a fome total. Então nós temos ali outro elemento, né, outros elementos, né, ou organizadores textuais, que é de um lado e de outro lado, trazendo a enumeração. Como, né, no sentido de primeiro isso, em segundo lugar aquilo. Então, de um lado esse carnaval, de outro a fome total. Vamos para outros organizadores textuais, que tem aí uma relação de sequenciação textual. Quais são eles? De início, inicialmente, primeiramente, para concluir, por fim, finalmente e etc. Vamos aos exemplos, né? Como é que eu vou dar a minha sequenciação textual? Tem lá, de início, é preciso esclarecer que nada na lei impede que alguém resolva vender o seu imóvel sem a assistência de um corretor. Então, eu estou trazendo uma sequência textual de início, né? E isso vai me possibilitar
continuar o meu texto, porque eu estou trazendo esse organizador textual. A ideia firme de relacionar cineclube à prática educacional, pensamos em compor a mesa de debates por um aluno. Como mediador, um acadêmico da casa e um convidado especialista no assunto em pauta. Por fim, reafirmamos o caráter democrático deste projeto. Então, ali eu tenho um organizador textual, né, que traz uma sequência textual. Trouxe a minha ideia e concluí. Por fim, reafirmamos o caráter democrático deste projeto. Vou refazer a oração porque acho que ainda não ficou muito clara. Então, vamos lá. A ideia firme de relacionar cineclube à prática educacional, pensamos em compor a mesa de debates por um aluno como mediador, um acadêmico da casa e um convidado especialista do assunto em pauta. Por fim, reafirmamos o caráter democrático deste projeto, tá? Então, a sequenciação textual se dando aí por meio do organizador textual, por fim. Outros organizadores textuais e a relação que eles estabelecem no texto. Então, vamos para a relação de confirmação, né? Se eu preciso colocar no meu texto aí uma relação de confirmação, eu vou utilizar alguns organizadores textuais, como, por exemplo, de fato, com efeito, em verdade, sem dúvida, com certeza e etc. Vamos ao exemplo. No caso do termo cor de burro quando foge, algumas pessoas acreditam que ele tem uma significação quase que literal. Mesmo sendo plausível, essa explicação nunca foi historicamente comprovada em algum livro de época, carta ou documento formal. De fato, então aí eu estou confirmando, né, que de fato não estava nem no livro de época, nem numa carta ou documento formal. A explicação mais aceitável desse mistério encontra-se na antiga expressão coloquial: corro de burro quando foge. Então aí eu reafirmei, né, eu confirmei com o organizador textual de fato, tá? Trazendo aí essa relação de confirmação para o meu texto e organizando por meio dessa expressão, que é a expressão de fato. Vamos para a relação de introdução de universo do discurso. Como que eu faço essa introdução de universo de discurso? A partir de algumas expressões, como no Brasil, né, o universo do discurso é por onde, né, aquela discussão será desenvolvida. No Brasil, no interior do estado, no século XVI, nos dias atuais, para os ingleses e etc. Vamos lá aos exemplos. Para os cariocas, então eu estou introduzindo esse universo do discurso. Para quem eu estou direcionando essas características ou esse texto, né, o que eu estou dizendo está relativo a quem? A qual universo, né, do meu discurso? Nesse caso, para os cariocas. Para os cariocas, a praia é seu quintal. Um parque de diversões gratuito e aberto a todos, que oferece prazer sem fim na forma de futebol, vôlei e surf. E onde se pode petiscar, beber ou apenas relaxar e observar o vai e vem das pessoas. Então, eu tenho ali aquela expressão que traz uma relação de introdução no universo do discurso, que é para os cariocas. O outro exemplo diz lá: na virada do século XX no Brasil, compositores do Rio de Janeiro começaram a tocar ritmos estrangeiros de um modo muito particular. Então, eu direcionei, né? Qual é o universo do meu discurso? Eu introduzi para qual local ou para quais indivíduos, né? E aí, ou qual ideia temporal, né? Na virada do século XX no Brasil. O que é que aconteceu? Os compositores do Rio de Janeiro começaram a tocar ritmos estrangeiros de um modo muito particular. Os instrumentos por eles utilizados conferiam às músicas um tom melancólico que deu origem ao nome desse novo estilo, né? Que o novo estilo é o choro, por ter aí esse tom melancólico. Vamos para outros organizadores textuais, aqueles que vão trazer uma relação de síntese.
como por exemplo, em resumo, em síntese, em suma, em conclusão, assim e etc. Então, vamos ver no exemplo. Em síntese, né? Ou seja, em suma, concluindo, o protocolo apresentado neste trabalho para o isolamento e cultivo primário de células neuronais de peixes mostrou-se eficiente para o estudo de neurotoxinas presentes em águas. Então, eu estou resumindo a minha ideia com um organizador textual que vai manter aquela relação de coesão que a gente estudou no capítulo anterior, né, que é em síntese, vai interligar a minha ideia também aos outros parágrafos, porque aqui eu estou trazendo uma ideia de finalizar, né, de sintetizar a minha ideia. Então, eu estou aqui concluindo ela. Em síntese, o protocolo apresentado neste trabalho para o isolamento e cultivo primário de células neuronais de peixes mostrou-se eficiente para o estudo de neurotoxinas presentes em água. Então, eu sintetizei o meu argumento, tá? Vamos para os organizadores textuais que trazem uma relação de reformulação. São eles, isto é, ou melhor dizendo, quer dizer, mais corretamente, mais precisamente e etc. Então, eu tenho uma reformulação da minha ideia, tá? Então, vamos lá. Isso é muito claro quando a gente entra na intimidade de um relacionamento. Em pouco tempo, começamos a perceber do que a outra pessoa é feita, ou melhor dizendo, de que tipo de experiência amorosa ela é constituída. Então, eu reformulei o meu argumento sobre essa pessoa, né, que a pessoa está tendo um relacionamento, que foi falado, isso é muito claro quando a gente entra na intimidade de um relacionamento. Em pouco tempo começamos a perceber do que a outra pessoa é feita. Aí não ficou muito bem claro, né, como é que ela é feita? É feita de quê? Ou melhor dizendo, esse feita significa o quê? De que tipo de experiência amorosa ela é constituída? Porque o contexto aí se dá, né, em volta dessa questão da afetividade, certo? Vamos lá. Agora, os organizadores textuais que vão trazer uma relação de reiteração, tá? E aí vai trazer novamente a sua ideia sobre o que está sendo tratado no texto. Vai reiterar. Então, vamos lá. Como observamos, é um dos organizadores textuais, como já foi dito, como já afirmamos, como foi visto e etc. Vou reformular, né, que não ficou muito legal. Reiteração. Quais são esses organizadores que vão trazer essa relação de reiteração? Como observamos, como já foi dito, como já afirmamos, como foi visto e etc. Vamos ao exemplo. Como já foi dito, ou seja, eu reiterei. Eu trouxe essa relação com algo que já foi citado, né? Estou reiterando, estou trazendo novamente a ideia. Como já foi dito, a água é um recurso vital para as pessoas e os ecossistemas. Além disso, é fundamental para o enfrentamento dos desafios globais: segurança alimentar, redução da pobreza, crescimento econômico, saúde humana. Todos estes processos dependem da quantidade e qualidade da água. Então, com a expressão, né, com o organizador textual, como já foi dito, eu reitero aquilo que eu já havia falado, certo? Vamos para outros organizadores textuais que agora eles trazem uma relação de explicitação ou particularização, tá? Como, por exemplo, no caso particular, especificamente, notadamente, ou seja, e etc. Vê melhor aí como fica no exemplo, né? Sargento Clayton reforçou o alerta, enfatizando que até mesmo quem sabe nadar corre riscos e que são muitas as possibilidades de armadilhas debaixo d'água. Saber nadar não é o mesmo que saber não se afogar. Falando especificamente no caso de rios e cachoeiras, então ele falou aí, trouxe uma particularização, né? Está falando especificamente, particularmente de quê? De rios e cachoeiras.
Geralmente, trata-se de uma água mais escura, onde não é possível ver o fundo e o cenário pode mudar de um dia para o outro, podendo surgir algum elemento surpresa. Então, ele especificou, né, deixou particularizada aí essa ideia sobre a questão de se afogar em um ambiente específico, que seriam rios, em ambientes específicos, que seriam rios e cachoeiras. Tá? Se vocês observarem, esses elementos aí, esses organizadores textuais, possibilitam, né, um melhor desenvolvimento na produção textual de vocês, porque aí vocês vão evitar tanta vírgula, tanto ponto, né, e vão encadear melhor essas ideias por meio desses organizadores textuais. E o texto ficará mais compreensível. Vamos para a relação de adição, né, de juntar elementos, de trazer mais ideias. Então, nós temos o além disso, também, igualmente, do mesmo modo, pela mesma razão e etc. No exemplo, como é que fica aí um organizador textual que tem essa relação, né, de sentido de adição? Em relação à evolução temporal dos acontecimentos, o que muda é a estratégia narrativa, não o ângulo. Além disso, eu trago mais um argumento sobre a evolução temporal dos acontecimentos. Além da evolução, né, temporal dos acontecimentos, o que muda a estratégia narrativa, não o ângulo, além disso aí, né, de mudar a estratégia narrativa e o ângulo, com a exceção da crônica, texto de autor que exibe liberdade plena para a rebeldia estilística e por isso não se acomoda em classificações. O texto jornalístico é sempre produto de múltiplas interações inteligentes e intencionais entre jornalistas e fontes que têm informações ou saberes, ou emoções ou pontos de vista que interessam aos conteúdos e ajudam a construí-los. Então, nós temos ali um novo argumento, a adição de uma nova ideia. Por isso, eu utilizei o organizador textual além disso, né? Muito importante aí para organizar os textos. Vamos para o último organizador textual, na verdade, né, mais organizadores textuais que trazem essa relação de oposição, tá, né, esse último ponto eu quis dizer, que são eles, pelo contrário, contrariamente, por oposição e etc. Então, a ideia aí, a relação estabelecida no texto é a relação de oposição. E se eu estou trazendo ideias divergentes ou ideias opostas, eu preciso mostrar essa oposição por meio de um organizador textual, que são eles, né? Pode encontrar alguns aí, pelo contrário, contrariamente, por oposição e etc. Afinal, se o brasileiro nunca foi de se contentar com o segundo lugar, não será agora na nossa Copa que isso será diferente. Pelo contrário, então eu trago uma oposição, né, das ideias. É preciso fazer bonito em campo, garantindo a vitória de preferência, exibindo um belo futebol para o mundo. Então, nós temos aí de que o Brasil, né, não vai se contentar em ficar em um segundo lugar. Ao contrário, ou pelo contrário. O que é que tem que fazer para não ficar nesse segundo lugar? Então, eu trago uma ideia aí, né, uma relação de oposição em que o texto está, né, estabelecendo, certo? Pronto, a gente conclui aqui a nossa aula sobre organizadores textuais. Para que vocês consigam compreender melhor, tem que sempre, né, colocar a mão na massa. Vamos à prática, vocês vão fazer aí as atividades do capítulo e no plantão de dúvidas a gente esclarece melhor as dúvidas que vocês tiverem ao longo das atividades. Até a próxima aula!